eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Mentes Divergentes. E para você que não acompanhou os últimos episódios, nós estamos falando sobre a disciplina positiva, sobre a mudança de paradigma na educação. E agora nesse episódio a gente vai falar sobre a disciplina positiva no autismo. Será que é possível? E aí, como que a gente pode pensar nessa possibilidade? E aí, a gente educa autista? Ai, meu Deus! Educa no sentido de educação de filho. O filho autista tem que receber educação e disciplina que nem qualquer outra criança, então, Michele. Mas será que ele recebe o diagnóstico de autismo e ele deixa de ser criança? Deixa de existir como ser humano e passa a ser uma entidade. O autista. O autista. Não. E aí nada se encaixa, nada serve pra ele. Nada mais. Não posso falar não, hein? Não pode falar não pro autista. Autista tem crise, autista se joga no chão. Não aprende nada se você não repetir muitas vezes do mesmo jeito. A gente está começando de uma forma bem humorada, mas na verdade a gente tem que entender que apesar da nossa condição, eu digo nossa condição porque eu sou autista, né, determinar certos comportamentos e certas formas de agir, isso não quer dizer que eu deixe de ser ser humano. A gente já falou isso, autista também é gente. Tem um episódio, quem quiser dá uma voltadinha para acompanhar. Autista é um ser humano completo, né? Eu sempre gosto de falar isso, com uma mente pensante, com uma personalidade, com questões de vivência, de desenvolvimento emocional, como qualquer outro ser humano. Apesar ou também sendo autista, né? Eu digo apesar, parece que... Mas eu digo... Mas em sendo autista, meu cérebro nasceu de uma maneira diferente, mas eu ainda nasci humano, né? Eu tenho outras necessidades. Por exemplo, autista tem fome, autista tem vontade no banheiro, autista precisa estudar, autista precisa escovar o dente, autista precisa ter hora para dormir. E aí a gente vai vendo, eu tenho 4 filhas, então eu sei, e não tenho nenhuma neurodivergente, né? Pelo menos diagnosticada, alguma suspeita talvez, mas enfim, isso não é o caso. O que eu quero dizer é que a gente tem que educar. E eu não mereço educação, não mereci disciplina dos meus pais? Sim. Ou será que ele só vai aprender de uma forma rígida, endurecida, impositiva, autoritária, porque na verdade não tem sentimento, né? Não é porque ele não... Se fecha no mundo dele. Sim, não percebe o mundo, então ele não tem empatia, não tem sentimento. São vários mitos, né? Que a sociedade às vezes carrega com relação ao autista e que a gente vê que, na verdade, muitas vezes esses sentimentos... Eles podem estar até mais aflorados, mas não tem, às vezes, a mesma expressão que uma outra pessoa teria. E aí são subjugados por isso. E são atropelados com rolo compressor, né? Aí parece que as pessoas pegam e rasgam tudo aquilo que a psicologia evoluiu, tudo aquilo que a gente discutiu no episódio anterior, sobre disciplina positiva, sobre dizer não, mas dizer não amorosamente, sobre não agredir, tudo aquilo que a gente foi falando. Ah, não, mas espera lá, você não avisou que a criança era autista, meu? Aí não. Tem uma receita. Aí a gente vai lá e bota aquela criança no adestramento. Então eu vou, primeiro passo com o meu carro, deixo meu cachorro no adestrador, depois deixo meu filho na terapia. Meu filho é autista, né? Nenhum dos dois merece isso. Não. Nenhum dos dois. É incrível. Ontem, Zizo, eu estava ouvindo um relato de uma mãe num grupo, e ela falava assim, eu estou muito angustiada porque vocês estão falando aí várias vezes sobre validar a criança, e agora eu tô pensando que eu não sei como fazer, porque todas as vezes que eu deixo meu filho na terapia de tal profissional, ele chora demais, ele gruda na porta e não quer entrar, e aí a gente não tá conseguindo ferramentas para poder ele ser colaborativo. E aquilo doeu meu coração. Ele está comunicando com as ferramentas que ele tem que aquilo é aversivo para ele. Que é uma pessoa que ele não se identificou, que é uma pessoa que por N motivos, né, a gente já pode imaginar, na verdade, quais são os motivos, né, que é constantemente dirigido e
e forçado a fazer coisas que ele não tem interesse e não quer. E aí ele se expressa da forma que ele pode, com as ferramentas que ele tem, porque ele não é oralizado, e aí ele é apenas um rebelde que precisa ter a medicação aumentada. Né? A minha pergunta é, se essa criança fosse neurotípica e tivesse esse comportamento, você forçaria ela a continuar naquela atividade? Porque se forçaria também temos que não, mas eu digo, mas é porque eu sei que 90% das pessoas... não, mas aí não. Ele falou que ele não queria, né? Não é nem questão de falar, né? Hoje em dia, imagina, ai, meu filhinho, nossa, a professora olhou de lado e ele se traumatizou. Fala, para, bicho. Agora, não, o autista rasga tudo isso. Rasga autista tudo. É pau, né? Autista, você força que ele funciona, né? O que é funcionar, né? E aquilo? Obviamente que aí eu tenho que dar o nosso lado. Realmente eu sou uma pessoa que só consigo fazer determinadas coisas se aquilo fizer sentido para mim. Certamente. Você pode morrer de língua de fora querendo me impor que se eu achar que aquilo não faz sentido, eu não faço. E não faço mesmo. E isso é a coisa que mais acontece, Zizo, porque dentro de uma terapia, quantas vezes eu cansei de ver isso? Perguntas óbvias. Onde está o cachorro? Cara, já sei onde está o cachorro. Eu não preciso te mostrar onde é que está o cachorro. Onde está? Que cor é a casa? Que cor é a bola? São coisas tão óbvias. Não, mas ele não aprendeu a apontar. Mas ele não aprendeu a falar a bola. Meu, dá um contexto que seja motivador, que faça assim, que é exatamente o que você falou, que tenha sentido. Agora, se ele é uma pessoa que tem uma mente... como qualquer outra, ela vai saber que ela sabe o que é, que o outro sabe que ela sabe qual é a função dessa comunicação. Não tem sentido nenhum. E aí não é colaborativo. Professora de literatura, primeiro colegial. Vamos ler o livro Amar, Verbo Intransitivo, se não me engano, do Mário de Andrade. Aí era a história da professora que faz a iniciação sexual do menino, parará, e eu naquela época achei aquilo um absurdo. Falei, eu não vou ler isso aí. Essas safadezas aí. Não, tô falando sério. Não aprovo, né? Não leio. Mas a professora, você tem que ler. Não preciso ler. Pra que eu preciso ler? Não, mas isso é uma obra da literatura. Eu falei, não falei, né? Assim, eu ia falar outras a gente coisas. pensa. Não. Falei, dane-se. Não quero saber. Pra mim, isso ofende a minha moralidade naquele momento da minha vida. Eu falei, não vou ler. E a professora ficou insistindo, e a gente gastou uma aula da minha turma, coitadinhos, porque obviamente que eu não ia ceder, porque aquilo não tinha a menor lógica. Só porque você mandou, só porque tá no conteúdo programático ler esse livro, não vou ler um livro que eu não concordo. Quer dizer, e não li, obviamente que eu tirei nota baixa, obviamente que eu não soube fazer a prova sobre o livro, mas então isso é uma coisa do autismo. Naquela época não tinha diagnóstico, nem se falava sobre autismo, nós estamos falando isso de 85, por aí. Então, não vamos... Mas o meu exemplo é de como nós autistas temos isso. A gente dá essas empacadas e se a pessoa não conseguir me mostrar, me explicar, me conduzir num sentido de que, olha, sei lá que explicação que ela poderia ter dado naquela época, não saberia dizer. Mas eu digo, de me levar a entender a utilidade daquilo, eu não vou progredir, não vou conseguir fazer. E aí, nesse caso, não adianta impor como um sinal de disciplina. Não é que aí essa questão... Mas viu, é o que eu falei, eu não li e acabou. Exato. E tirei nota baixa e acabou. Aí você fala assim, não, porque o autista não aceita disciplina. Mas não é. A forma de impor algumas coisas, ela talvez esteja equivocada. Talvez... fazer com que ele seja colaborativo nesse processo, fazendo entender o processo, porque perfeitamente capaz de entender tudo, cada qual no seu nível de desenvolvimento, mas isso é perfeitamente possível. Você dá uma alternativa para uma coisa que vai acontecer, trazer um interesse de um hiperfoco para poder motivar, enfim, a disciplina ela não tem que ser imposta com autoritarismo, mas com motivação, com respeito, com criatividade, principalmente com flexibilidade. Por exemplo, a sua professora, você não estava querendo ler aquele livro, mas todo mundo vai fazer a história do livro, tá bom. O que ela queria com aquilo? Ela queria falar de um gênero.
de escrita, certo? Provavelmente ela estava tentando ensinar um gênero ou uma forma como o autor tinha escolhido, né, abordar, enfim. Não existe nenhum outro livro que fale isso. Não tem mais nenhum livro do modernismo, até do próprio modernismo, não tem mais nenhum. Ele não escreveu mais nenhum, só escreveu esse. Só tem esse. Então, quer dizer, por que ela não fala, então, vamos fazer o seguinte, eu tô percebendo que isso tá te ferindo em algum patamar que eu não tô conseguindo entender. Mas se isso tá sendo agressivo ou tá te ferindo, vamos tentar, então, escolher, você tem essas duas outras opções, ou uma só outra opção. Veja. É questão de pensar que a imposição ela tem que ter sentido. É igual, por exemplo, eu vou escovar o dente. Tá bom, escovar o dente não é uma escolha. Vai ter que escovar. Mas eu posso virar e falar, porque se não escova, vem o bichinho que come seu dente e você vai ter que ir lá no dentista. E o dentista vai ser pior. Não pode causar nem pensa, nem fala que vai ser pior, porque você não vai querer ir. Depois não vai falar que vai ser pior, mas olha, aí você vai, porque não conheço ninguém que, autista ou neurotípico. Vou ter que ir no dentista. Né? Então... Mas, por exemplo, se a criança não está tolerando aquela escova de dente, ou aquela pasta de dente, ou o contexto... Aliás, pasta de dente nem precisa. Não, então, sério. Porque eu vejo muita gente querendo influenciar, obrigar a criança a usar a pasta, quando na verdade o que é importante fundamentalmente é a escovação. Né? A pasta deixa um gostinho bom, dá uma lixadinha no dente. Mas eu tô falando isso porque às vezes as pessoas ficam obcecadas com aquela situação de que eu tenho, porque é o hábito. Mas tudo bem, gente. Olha, se a pessoa não tolera a pasta, vamos desenvolver escovação? Sim, e devagar, ela não precisa ser... Tira a pasta. Tipo, o dentista falou que tem que ser 15 minutos de escovação. Meu, se a criança tá num estado de intolerância aguda, não vai ser 15 minutos. Vai ser 2, vai ser 1. Qual neurotipo que escova o dente que nem dentista manda? Tem essa também. Não, é o que eu digo. Parece que as pessoas esquecem tudo quando se trata de autista. Ai, tem que ser aquele... O dentista falou que se não for 3 minutos, 15 minutos... Eu falo, cara, mas você não faz isso com o neurotípico, pô. Começa devagar. Neurotípico, você fala lá, escova o dente. A criança faz qualquer coisa, você nem viu o que fez e tá bom. Não, autista tem que pegar direitinho a escova, tem que fazer... Porque aí pro autista, a regra muda. É muito complexo, né? A gente pensar assim, se a gente quer ensinar para as nossas crianças que elas têm que ser flexível, a gente tem que ser flexível, a gente tem que ser um modelo de flexibilidade. Agora, se eu sou sempre rígido, impositivo, autoritário, eu estou dizendo que ele tem que ser reativo, porque ele precisa sobreviver. Porque senão eu vou dominar aquela criança. E aí ela não sabe mais quem ela é, porque ela só obedece o que o outro manda. Fica aquele monte de robozinho obedecendo eu falo, sem iniciativa. Adestrado. Quem que aplaude o coitado do cachorro, o coitado do urso andando na bicicleta? Quem que aplaude isso? Exato. Você já viu na natureza cachorro andando em 2 patas? Você já viu o urso andando de bicicleta na natureza e o cara vai, massacra, faz o leão pular no meio do fogo. Aí todo mundo acha lindo. Cara... Que absurdo! Exato. O que tá de lindo nesse negócio? Que pra mim é grotesco. É a mesma coisa faz com o autista. Eu gosto de fazer a comparação porque as pessoas fazem um adestramento. Sim. Não é levar a pessoa a entender, e aí é o que eu falo, vale pro neurotípico, vale pro autista. Você tem que dar sentido pras coisas. Você tem que ajudar a pessoa também a entender que aquilo é um valor para ele. Não quero estudar pra prova. Fala, eu já passei nessa matéria. Falo para minha filha, eu já passei nessa matéria, já fiz todas as matérias, já saí da escola. Agora, se você quiser fazer uma faculdade, se você quiser, você vai ter que fazer essa matéria, filha. Paciência, não tem o que eu fazer. Eu não tenho como ir fazer a prova para você, entendeu? Então você tem que, mostrar que, olha, é o caminho. Sim, e motivar, dar uma E autista entende, viu? Autista entende explicação. Essa daí é a melhor, porque autista as pessoas... entende, tem mente, tem um ser humano lá dentro. Outro dia, tinham 3 crianças brincando de bafo, figurinha. E um era autista. Era não, continua sendo. E aí ele lá maiava aquele tapão com a mão chapada na figurinha. E não virava. E se frustrava. E chorava. E a outra prima que estava do lado, safa, fazendo direitinho, virando as figurinhas. Ele moendo. Aí eu tava do lado, falei, viu, para. Primeiro, não é força. É jeito. Segundo, dá aqui sua mão, faz assim com a mão, faz uma conchinha, faz não sei o que, não é a força, é o jeito. Parará descritivamente. E aí ele foi lá, bateu uma, bateu 2, virou a figurinha.
E aí ele simplesmente continuou brincando. Você deu uma orientação e acreditou naquele potencial, né? E aí ele continuou brincando. Aí eu digo duas coisas. Uma, eu dei a explicação, claro que eu dei uma explicação assertiva. Eu quando trato com outros autistas, eu trato como eu gostaria de ser tratado. Algumas pessoas olham e falam, nossa, o Porto é grosso, é seco, Zizo, né? Algumas pessoas me chamam pelo sobrenome. Eu falo, não, é que eu com autista você tem que dizer diretamente. Diretivo. Não adianta querer, por que isso? Quando eu brincava, não é quando eu brincava, nada disso importa. Agora é assim, ó, não adianta bater com força, não adianta dar esse tapão, não sei o que, é ali, ó, seco, mas explicando. Então, primeira coisa é isso. Expliquei, acreditei, ele foi lá, eu falei, e você vai errar. Isso exige esforço, vai ter que fazer várias vezes até conseguir. E ponto. E se vira aí, meu filho. E ele virou pro lado e fez. Não falei se vira aí, meu filho. Dá seus pulos. E é isso. Não tem outro caminho. E aí ele foi lá, tal, se frustrou um pouco mais umas 2, 3 vezes, virou umas figurinhas, outras não conseguiu. E aí tem uma outra metade, que aí eu acho que é uma metade dolorosa. Você acha que ele virou e falou assim, nossa, tio Zizo, obrigado que você me explicou. Nada. Infelizmente, a gente é assim. Ele simplesmente conseguiu, resolveu a frustração e continuou a brincadeira dele. Aí nessa hora, é o que eu sempre brinco lá, aquele programa antigo do Gugu Liberato, sentindo na pele. Aí eu pensei em todos os pais e mães de autistas, né, de que isso é uma parte espinhenta. Entendeu? A gente não recebe esse retorno. Então a minha felicidade foi ver que ele conseguiu, mas não vou esperar que ele venha dar um abraço e me agradecer e tal. Que às vezes o neurotípico faz. Sim. Nossa, pai, putz, você me ajudou na prova, eu tirei nota, tarará. Isso do autista exige muito da gente fazer mapear esse movimento. Isso daí, dizer, olha, percebo que isso te faz bem, eu vou te dar. Eu hoje... Não, e assim, hoje eu tenho que fazer um esforço consciente e é esforço de, por exemplo, virar depois para a pessoa falar, nossa, sabe aquilo que você me indicou? Poxa, foi legal, cara, eu gostei, eu não sei o que, tarará. É meio mecânico, mas eu tive que aprender a fazer isso. E muitas vezes simplesmente não faço. Às vezes eu tô ali mandando ver a comida, achando aquilo maravilhoso e minha esposa olhando pra minha cara. Aí às vezes eu, nossa amor, a comida tá mandando isso. Já tá até acabando. Tá até acabando. Mas porque não é assim, o que eu quero dizer assim, não é intuitivo. Então nesse aspecto, eu entendo que as pessoas tendam a uma coisa mais, não estou justificando, mas eu estou dizendo que eu entendo um certo processo mental de você acabar sendo um pouco mais rígido com o autista por essa crença de que não tem retorno emocional. Porque de fato não tem muito. Né? Isso a gente vai construindo muito, muito, muito lentamente. Agora, não quer dizer que por causa disso eu vou tratar ele feito bicho, vá adestrar. Exato. Entendeu? Essa é a minha preocupação, porque às vezes a gente costuma a medir a capacidade do autista pela expressão dele, pela capacidade de expressão, que não tem nada a ver com a capacidade de compreensão, porque são coisas completamente separadas. Ou ele tem domínio das ferramentas de comunicação para te contar, para te demonstrar, para expressar e para corresponder na tua expectativa. E a compreensão está completamente em outro plano. E a gente julga pela competitividade. Então, se é uma pessoa... Quando não é oral, então, não é oralizado, isso ainda é infinitamente pior. A pessoa fala como se ele não estivesse ali. É isso. Né? Ele é um poste e a pessoa não se dirige. E quando aumenta o volume da voz? O problema é outro, o nosso problema é neurológico. E fala assim, olhando. Você! Oi, tudo bem? Ou trata como um bebê. Né? Um adolescente já, mas tá conversando como se fosse uma criança. Oi, tá bonzinho, né? Como se... Porque supõe que ali não tem ninguém. Ou que tem alguém muito com cognitivo muito rebaixado. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma questão pura de linguagem, de domínio de ferramentas de expressão, seja de fala ou de linguagem gestual, ou enfim, qualquer coisa. E eu fico muito preocupada, porque aí eles vão sendo subestimados, e aí isso também tem a ver com essa repetição. Quando eles não são capazes de demonstrar claramente a sua insatisfação ou frustração, ou desinteresse por alguma coisa,
A gente é incapaz de mapear. Nós, na verdade, não são eles que são capazes. Olha lá, nós não somos autistas incapazes de demonstrar. Essa responsabilidade é compartilhada, porque nós somos nós neurotípicos do lado de cá, somos incapazes de validar sinais que eles estão dando, porque eles sempre dão sinais, sempre. Sempre vai ter um sinal que não foi interpretado. E a gente tem que sempre, desculpa te interromper, mas é uma ressalva muito rápida, que é o protagonismo de pai e mãe, ou do cuidador. Exato. Valorizar isso. Valorizar. Todas as vezes que ele não gosta, ele faz ali. tal coisa. Às vezes ele vira o olho para um lado, às vezes ele coça a orelha, às vezes ele funga. Ele tá mostrando que ele não gostou. Você sabe, fungou é ótimo. Não, sabe por que eu ri? Porque às vezes a minha esposa fala, viu, o que você tá bufando aí? Eu nem percebo. Mas é um sinal. Eu tô frustrado com eu fico bufando, eu não percebo. Parece boi bravo. E ela já captou esse sinal, já traduziu esse sinal, já nomeou esse sinal e já validou. E os pais, às vezes, eles são desencorajados a validar esses sinais e interpretar esses sinais. E aí o que acontece? Continua insistindo. Aí a hora que o autista enche o saco, com perdão da palavra, enche o saco mesmo. Joga tudo pro alto e é agressivo, explosivo. Ai, ele tá descontrolado. Mas ele já deu todos os sinais com as ferramentas que ele tinha. Então, aí pensando nessa questão da disciplina, a gente, primeiro, para chegar numa boa capacidade de desenvolver a disciplina, a gente tem que presumir competência. Presumir que eles são capazes de compreender as regras, que eles são capazes de compreender passo a passo. Pode demorar mais, mas são capazes. Existe uma mente pensante aqui dentro. Existe. E se a gente pode não parecer. Não vai desenvolver. Voltando àquele exemplo. Quer dizer, a pessoa não me deu retorno nenhum. Mas eu tenho certeza que internamente ele estava muito feliz de ter conseguido virar a figurinha. E aí eu tenho que ser o adulto da relação de pensar, eu preciso do reasseguramento dele? Eu não preciso. Exato. Então eu vou lidar com a minha frustração dele ter simplesmente virado para o lado, ou vou ser capaz de ser feliz de ver, olha que legal, ele estava tão frustrado e ele conseguiu. Exatamente. E outra coisa... E é aí que eu tenho que ficar. Eu sei que é um lugar... Eu falo, incômodo, mas é incômodo. Eu vejo, o outro filho vem. Falo, cara, talvez a gente, eu digo, talvez pais de autistas não vivenciem isso, mas vão vivenciar outras coisas. Sim. E é que nem aquilo. Aí chega lá o japonês, literalmente, e faz aquele gesto assim, pro pai. E o outro brasileiro vai e abraça. Aí eu vou falar, coitado do pai que mora lá no Japão, né? Não recebe um abraço, recebe uma reverência. Mas é a cultura deles. Então vamos desenvolver uma cultura. Tô fazendo um paralelo. Sim. Com meu filho autista. Vai ter o retorno. Ele vai me dar essa notícia. Porque eu acredito que muitas vezes eu dou essa notícia. Só que é do meu jeito peculiar. Sim. Não é do jeito padronizado. E a gente ainda mora aqui abaixo da linha do Equador, que a gente é muito de pegação, de abraçação, horrível. Pra gente que é autista, isso é horrível. Mas abraça, beija, quer pegar, não me pega. Outro dia eu conheci um rapaz e ele veio e me deu uns 3 tapas nas minhas costas. Sabe esse jeito muito heterotópico de cumprimentar? Nossa, aí quase que eu falei, cara, você tá fazendo isso pra quê? Porque você tá me batendo. Meu pensamento foi isso. Falei, ele tá com raiva de mim? Será que alguém já falou alguma coisa de mim pra ele ele tá me batendo? Tá porque eu tô falando sério. Por uma fração de segundo eu pensei isso. Falei, por que será que ele tá me batendo? Aí eu, não, é que assim, esses homens que quer dar de machão cumprimenta assim, dando tapão e papapá. Então eu tenho que traduzir. Entendeu, Michele? Voltando para a questão da educação. Então, o pai também não pode querer exigir que o filho reaja do jeito que existe um padrão pré-estabelecido para neurotípico. Não, eu vou encontrar o meu caminho, a minha conexão. Os autistas que eu conheço, né, e com quem eu convivo, eu também busco essa conexão. E de autista para autista, pensa como é fácil esse jogo, entendeu? Então, por exemplo, hoje de manhã eu passei por um autista que eu adoro. E eu só, oi, tudo bem? E, é assim, agora eu vou parar, vou esperar que ele me dê um retorno? Não, olhou pra mim, tomou um joião lá, oi, tudo bem? E boa. E boa. Porque eu sei que ali dentro tem, como eu faria com qualquer outra criança. Entendeu?
É uma pessoa que eu conheço, tem vários amigos. A Manuela fica brava até, minha filha caçula, que eu cumprimento os amigos de escola. Pô, eu vejo os moleques, toda hora eu cumprimento. Pra mim, eu não vejo nada de mal. Ai, pai, que mico você cumprimentar meus amigos. Tudo igual. Mico por quê? Enfim. Então, o que eu quero dizer é isso. Quer dizer, você vai estabelecendo essas conexões. Mas porque os você seus caminhos. Pegou os códigos... Na verdade, você pegou os sinais informativos, transformou em códigos lineares de comunicação. Quando ele faz isso, é porque ele está querendo dizer tal coisa. E aí, depois isso evolui para uma linguagem que talvez seja convencional. Talvez no começo não seja. E aí você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa coisa de lidar com a própria frustração. Muitas vezes, tanto os pais como os terapeutas, eles acham que o sucesso é fazer com que o autista faça aquilo que eles querem. Então, ele só alcançou sucesso quando eles copiaram, por exemplo, se é imitação, só é sucesso quando ele imitou. Se é uma fala, ele só é sucesso quando falou. E não é isso, é um processo. E que nós temos que lidar com a nossa frustração, porque muitas vezes a gente vai fazer, nada vai acontecer, que eu costumo dizer que a semente cresce debaixo da terra e ninguém tá vendo. E de uma hora para outra aquilo vai ressurgir, mas você está depositando gradativamente, sem desistir e acreditando e presumindo competência e acreditando que um dia vai acontecer. Agora não dá para desistir. Você tá dando as pecinhas do Lego pra criança, de uma em uma. Aí você dá uma peça de Lego e fala, construa uma casa. O cara vai olhar para você e vai falar assim, cara, como que eu construo uma casa com essa peça só? Né? Então eu acho que assim, quando a gente lida com um autista ou com qualquer criança, você está oferecendo as pecinhas. Em algum momento ele vai construir alguma coisa com aquilo. Talvez nem seja a casa que você quer. Talvez nem seja uma casa, ele vem com um cavalinho. Ou às vezes vem com a nave espacial. Também, eu não seria o meu caso, eu faria uma nave. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem que acreditar no potencial, a gente tem que oferecer disciplina, oferecer educação, disciplina positiva e tal, mas tem que dar. E com respeito. Tem que acreditar que aquela criança de 3 anos vai ser tratada como uma criança de 3 anos, aquela de 8 vai ser tratada como 8, aquele de 10 vai ser tratado como de 10, aquele autista de 16 eu vou tratar como um ser humano de 16. Exato. Apesar das peculiaridades dele. É isso que eu quero dizer. Eu vou enfrentar, eu tenho que sempre pensar assim, como eu faria com um neurotípico? E eventualmente adaptar, mas eu daria educação? No caso, se meu filho fosse neurotípico, eu diria um não para ele nessa situação, porque eu acharia importante ele ter esse limite? Por que sendo autista eu não digo esse mesmo não? Exato. Por que eu não dou uma explicação? Por que eu não vamos dizer assim, me esforço, por exemplo, para que ele estude? Por exemplo, eu sempre falo, gente, eu acho que as pessoas abrem mão de uma ferramenta para lidar com o autista que chama hiperfoco. Uhum. Cara, você quer que seu filho estude? Enfia o hiperfoco dele em tudo. Você é adulto, você é capaz de fazer uma analogia entre Star Wars e matemática, Star Wars e biologia. Eu falo Star Wars porque é uma coisa que eu amo, né? Então, você consegue fazer... Em casa é o violão. Tipo, você consegue transportar para tudo. Ainda que seja em algum momento dizer, vamos fazer isso agora para depois tocar violão? Sim. Não fazia isso antigamente, não era comum você passar diante da bicicleta? Por que conosco não pode ser assim? Mas, conosco é só ali no osso. Mas de repente até na motivação do momento, que é perfeitamente possível. Mas é pensar nisso. Mas por quê? Porque a gente acreditou que ali tem um ser capaz de aprender. Eu não me conformo. Muitas vezes a gente ouve assim, mas ele tem 9 anos, mas na idade é como se ele tivesse quantos anos? Não existe essa pergunta. Ele tem 9 anos. Exato. Se ele não tem uma linguagem funcional, já coerente com uma criança. Exato. Né, e mesmo se hoje ele com 9 anos não tem uma linguagem de uma criança de 9 anos, não quer dizer que ele tem 9 anos, mas ele se comunica como 3. Não existe isso. Ele é uma criança de 9 anos que tem um desenvolvimento não linear, que pode estar compreendendo muito mais do que eu imagino, que pode estar compreendendo às vezes menos ou mais, e eu sempre suponho que é mais, porque a gente sempre se surpreende, e não dá para dizer isso. Então, por causa dessa dificuldade de expressão, eu não vou supor que ele pode aprender, que eu vou supor que ele não pode ouvir um não, que ele não pode tolerar uma disciplina. E esse etarismo tem umas coisas muito engraçadas, né? Por exemplo, outro dia minha sogra chegou para mim, nossa, você sabia que eu vi uma reportagem falando que o urubu tem inteligência de uma criança de 8 anos? Aí eu falei,
Tipo, o que significa isso? Entendeu? Ah, mas que o cachorro equivale, que o golfinho equivale. Tipo, não, cara, ele não é uma criança, ele é um pássaro. Ele não vai... Então não tem como que eu vou comparar. Que é isso que você está dizendo. Tudo bem, que é uma maneira de expressar, que tem um nível de inteligência o animal, ok, mas tipo, não tem. É como uma. Não é. Porque não vai na escola. Não, tipo, na minha cabeça autista, não faz o menor sentido. Na verdade, a inteligência ela é múltipla, ela não é uma inteligência. E que nem eu viro filho, mas meu filho tá em qual degrauzinho lá? Não tem degrauzinho. Não tem degrauzinho. Ele tem uma idade cronológica aqui e é assim que a gente vai tratar. Sim. A partir dos 9, vamos falar um exemplo lá, dos 9, a partir dos 9 anos de idade. O resto a gente vê, mas é uma pessoa de 9 anos. Que então, viveu 9 anos. Não adianta eu querer exigir um negócio de uma criança de 12, de 13, de 14, também não adianta eu querer tratar como 2. Se eu pegar um neurotípico de 9 e querer tratar como 2 anos, a pessoa também vai me mandar para aquela parte, né? Porque não vai aguentar. Exato. Brincar com a bonequinha. Exato. Porque não tem linguagem, não presume competência. Então a gente trouxe esse assunto e a gente gostaria muito que ficasse essa mensagem, né, Zizo, que a disciplina, é possível ensinar, é possível trazer disciplina, é possível presumir sempre competência, saber que ali tem um ser humano. Que o autista tem direito a receber educação. Exato. O autista tem direito a um futuro. Porque se eu dou educação, se eu dou disciplina, se eu educo o meu filho autista, eu dou a ele o direito de ter um futuro. Porque todo mundo que se preocupa em educar um filho é para dar para o filho um futuro. Uma independência, uma autonomia. Se eu negar isso para o autista, eu estou negando o futuro para ele. Se eu tratar ele sempre como um bebê, que futuro que eu estou projetando para o meu filho? Exato. A gente já está cortando a árvore, botando, na verdade, já fazendo um bonsai, né? Eu ia falar isso também. Obrigada pela sua companhia e fique com a gente para os próximos episódios aqui no Mentes Divergentes. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.